Esse vídeo nós iremos falar sobre o capítulo 25 do livro de Gênesis, na verdade, dar continuidade ao estudo desse capítulo, e os versículos vai ser do versículo 11 até o versículo 18, e nós iremos falar sobre os descendentes de Ismael. Eu não irei, pessoas, falar sobre todos os filhos de Ismael. Nós iremos, de certa forma, trazer um olhar geral. Irei falar sobre alguns deles de forma específica e eu irei falar também sobre uma das filhas de Ismael. A ideia é mostrar para vocês qual que é a importância desses povos para o povo de Israel e também quais lições a gente consegue extrair de um texto como esse, já que o texto basicamente vai dizer que Ismael gerou a Nabaiote, Quedá, e Quedá gerou a Misbã, e por aí vai. Aparentemente não tem lições, mas a gente vai perceber que esse pensamento é um pensamento equivocado. Sempre tem lições através dos versículos bíblicos. Mas, pular dessa introdução, a gente vai falar um pouco sobre Ismael, principalmente para o pessoal que está chegando no vídeo agora, que não me acompanha, e para o pessoal também que não sabe quem é Ismael. Após falar de Ismael, a gente ingressa nos seus descendentes. Não é novidade para alguns de vocês, mas Ismael, ele é o primeiro filho de Abraão, só que não é com a sua esposa legítima, Sara, é com a escrava H. Segundo pessoas, as leis da Mesopotâmia e também da região ali de Canaã, Ismael ele deveria ser o filho legítimo de Sara. Sara deveria adotar Ismael e ele seria o primogênito e herdeiro dos bens de Abraão. Só que a vontade de Yahvé não era essa, e tanto que Yahvé vai dizer para Abraão que o filho herdeiro da promessa não seria Ismael, mas um filho nascido dele e de Sara. A gente vai ter posteriormente Isaac nascendo. Quando Isaac nasce, a rivalidade que existia entre Sara e H, ela é acirrada, e aí Sara pede para Abraão expulsar Ismael do clã. Ismael vai ser expulso do clã, vai se estabelecer na região desértica, principalmente ali, sendo mais específico, no deserto de Paran, ou Parã. Após se estabelecer ali, Ismael cresce, Ismael se torna um grande guerreiro, um grande caçador, e Ismael ele vivia em tendas. Ismael também não tinha uma vida sedentária, Ismael era nômade, ou seja, ele vagueava pela região ali do deserto. Alguns eruditos vai dizer que Ismael ele casa com uma princesa egípcia, e aí com ela Ismael vai ter os seus 12 filhos homens, mas algumas filhas mulheres. É fato, pessoas, que Ismael ele casa, mas a gente não consegue bater o martelo e dizer que foi com uma princesa egípcia. Mas Ismael se torna um grande homem. Antes de ingressar no versículo 11, de uma forma mais específica, existe também algumas teorias, e principalmente para o islamismo, de que Ismael, junto com Abraão, ele tenha constituído a Caba. E aí eu vou abrir um parênteses aqui para a gente falar um pouquinho da Caba, e vocês irão entender o porquê que eu estou trazendo esse conteúdo para o vídeo. A gente tem, como vocês sabem, os judeus, ou o povo de Israel, descendentes de Isaac, e a gente tem os árabes, ou uma parte dos árabes, descendendo de Ismael. E para os árabes, a gente tem que Ismael ele seria um grande profeta, e de que
não teria sido Isaac que foi oferecido em sacrifício, mas sim Ismael. Essa é a ideia, ou é a visão que a gente tem dentro do islamismo. Para os judeus e para os cristãos, o filho que foi oferecido foi Isaac, e Isaac é sim o herdeiro da promessa. A gente tem essas diferenças. Quando a gente tem ali Ismael ele se estabelecendo no deserto, para os islamitas, né, ele vai estabelecer essa Caba. Mas o que seria essa Caba? Galera, a Caba ela seria um templo de pedra, e esse templo, a ideia de que ele seria o centro do mundo, ou seria a porta do céu. É do local pelo qual todos os árabes eles se conectavam com Deus. E quando eu falo todos os árabes, eu estou fazendo referência aos filhos ou às nações que descendem de Ismael. Ismael, como eu falei para vocês, ele vai ter 12 filhos. Dentre os filhos de Ismael, que seriam príncipes ou indivíduos que deram origem a alguns reinos, a gente tem Nabaiote, a gente vai ter depois Quedar, a gente tem Abdel, a gente tem Mibzão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Júter, Nafins e Quedemá. Esses são os filhos de Ismael. E qual que é a ideia? Ismael ele estabelece junto com Abraão a Caba, lembrando para vocês que esse é um olhar, ou é a visão que os árabes têm acerca dos fatos. Não é uma visão trazida pelo cristianismo, mas é fato que a Caba existe, e como eu falei, a Caba é um local de adoração. E voltando, a ideia é de que os filhos de Ismael eles tenham se estabelecido na região da Arábia, e além de se estabelecerem na região da Arábia, eles vão se estabelecer também ali na região norte, ou na África, que seria a África, a parte norte, e eles pegam ali parte do Egito até chegar à região que a gente tem hoje, que seria o Iraque, que seria, na época, a Assíria. Eu falo Assíria e não Síria, tá? A gente tem hoje Síria, na época a gente tinha a Assíria, que seria o Império Neobabilônico. Vai pegar basicamente, galera, a região ali norte do Iraque, um pouco mais acima. Esse povo, ele se estabeleceu nessa região, e a ideia de que eles iam até essa Caba, que é um templo de pedra, para cultuar os seus deuses. A princípio, Abraão ele vai estabelecer junto com Ismael um local de adoração a Yahvé, e Ismael ele adoraria somente a um Deus. Quando Ismael ele falece, os descendentes dele, os povos, né, que vieram através dos filhos de Ismael, traz a idolatria, ou traz outros deuses para adorar. E a gente mudou um pouco o foco do vídeo, mas vamos dar continuidade, que eu estou achando interessante. E aí, após esses povos, eles trazem a idolatria para a Caba, a gente vai ter depois, com Maomé, a gente vai ter esse culto a um único Deus sendo estabelecido. Depois vocês podem dar uma olhada, tem vídeos falando sobre a Caba. E a Caba hoje, atualmente, galera, mas tudo bem. A Caba atualmente, ela fica em Meca, e além de ficar em Meca, que é uma cidade ali da Arábia Saudita, ela fica na Grande Mesquita. E a gente tem um ritual que acontece, que é o Hajj, onde todos os árabes que professam o islamismo, uma vez
por ano, ou uma vez na vida, eles têm que ir até a grande mesquita para uma cerimônia, que é justamente uma cerimônia, de certa forma, de purificação. E aí, só para a gente se aprofundar um pouco mais no assunto, essa peregrinação, quando eles chegam lá, eles dão 7 voltas em sentido anti-horário nessa Caba. Existe toda uma fé, existe todo um simbolismo em volta dessa Caba. Mas como eu falei, além dessa teoria de que Abraão tenha estabelecido a Caba junto com Ismael, a ideia de que o primogênito de Ismael, que seria Nabaiote, ele vai ser o protetor dessa Caba. Então imagina Ismael tendo seu primeiro filho, que é Nabaiote. Nabaiote, ele vai ser é ele quem constitui o reino dos nabateus, e o reino dos nabateus, pessoas, ele fica na cidade de Petra. Hoje, se você pesquisar, você vai ver que existe uma cidade na Arábia Saudita, que é Petra, e essa Petra era a capital do reino dos nabateus. E esses povos, eles eram povos nômades que de certa forma vagavam ali no deserto, depois se estabelece nesse reino, e um outro filho, que é Quedá, ele vai se estabelecer também próximo ao reino de Nabaiote, e a ideia é que depois o reino de Nabaiote absorve esse reino de Quedá, o reino dos quedaristas, tá? Hoje a gente tem inúmeros registros arqueológicos, a gente tem pequenos pergaminhos, ou inscrições de origem babilônica e de origem assíria, que comprova a existência desses reinos ou dos reinos dos filhos de Ismael. Tá? Isso não é a existência desse povo, desses reinos, não é conjectura. Tá? O que é conjectura, vamos colocar dessa forma, seria essa visão de que Abraão estabelece a Caba junto com Ismael e que seu filho Nabaiote vai ser o protetor da Caba. Inclusive tem uma outra teoria, e essa teoria vai dizer, olha que interessante, viu, galera? Essa outra teoria ou essa outra corrente, ela vai dizer que essa Caba, ela teria sido constituída por Adão e Eva, e inclusive vocês vão ver, se vocês derem uma olhada, essa Caba, dentro dela existe uma pedra negra, e a ideia de que essa pedra negra ela teria sido trazida por um anjo, e é uma outra teoria de que teria sido não sei se vai ser meteoro ou meteorito. Eu sei que um é maior que o outro, tem algumas diferenças, mas algo nesse sentido tenha caído e tenha sido um aviso de Deus para Adão e Eva de que aquele local seria a porta do céu, ou seria o local onde existe aí uma conexão, um portal entre o nosso mundo e o mundo espiritual, uma outra dimensão. Mas isso é uma teoria. Eu particularmente não sou adepto, mas eu estou trazendo para vocês, só para vocês entenderem o que existe ou quais são as conjecturas que existem em relação à Bíblia. E nessa outra corrente, nessa segunda corrente, a ideia é de que foi estabelecido esse local de culto por Adão e Eva, ele é soterrado com o dilúvio, e após o dilúvio Deus mostra esse local a Abraão, e aí Abraão vai de certa forma desenterrar ou restabelecer essa Caba, que seria esse templo, esse lugar de adoração. Isso são teorias, tá? Mas muito fantasiosas, tá bom? Deixa eu só ver quanto tempo tem de vídeo. Se der para continuar, a gente continua, senão eu faço um corte e a gente finaliza no próximo, tá? Galera, tem já 15 minutos de vídeo, eu vou fazer um corte e a gente finaliza no próximo vídeo, beleza?
para a gente ver quais são as lições que a gente vai extrair de tudo isso.